Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. A gente vai ler o capítulo 17 todo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim o texto: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com que me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus, te pedimos nessa manhã, fala conosco, Deus. O Senhor sabe como chegamos a esse lugar e o quanto precisamos ouvir a Tua voz claramente aos nossos ouvidos. Dá-nos, ó Deus, também ouvidos espirituais, ouvidos atentos à voz do Senhor. Que o celular não venha nos distrair, que nada venha nos distrair e nos tirar o foco daquilo que mais importa nesse momento, que é ouvir a Tua voz. Nos abençoa nessa manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Elias, o tesbita, foi chamado por Deus a profetizar a Israel num período muito complicado, muito sombrio da história daquele povo,
no ano de 874 a.C., período em que estava reinando Acabe, acompanhado da sua mulher Jezabel. Era um período de crise política, econômica, social, espiritual. Acabe era filho de Omri, que até então tinha sido o pior rei de Israel. Mas Acabe era tão ruim que ele conseguiu ser pior do que o pai dele. Talvez até porque ele estivesse muito bem acompanhado de Jezabel, aquela praga. O nome Elias significa Yahvé é Deus. E a sua missão vai realmente ter tudo a ver com o seu nome, porque ele foi chamado pelo Senhor para mostrar a Israel que só o Senhor é Deus. Israel que estava mergulhada na idolatria naquele momento sob o reinado de Acabe. Ele é chamado de Tesbita porque ele vem de uma cidade chamada Tisbe, que era um lugar muito simples, inexpressivo, lá nas montanhas de Gileade. Israel havia abandonado o Senhor, Israel estava seguindo a Baal e a outros falsos deuses que eram adorados por Jezabel, e Acabe também acabava envolvido nisso, nessa idolatria, em práticas pagãs. Mas Deus, pela sua misericórdia, levanta o profeta porque ele quer abrir os olhos do seu povo. Deus então chama esse homem simples, vindo desse lugar simples, para fazer a vontade de Deus e para proclamar a sua palavra ao rei de Israel. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus usa uma pessoa, por mais simples que ela seja, por mais que ela venha de um lugar muito simples, para profetizar a palavra do Senhor ao rei de uma nação. E esse homem tão simples, vindo de um lugar tão simples, vai se transformar no maior profeta de Israel. Irmãos, em tempos de crise política, social, econômica e espiritual, Deus quer levantar homens e mulheres simples, para orar e fazer a diferença, através da oração e da pregação do Evangelho, que transforma o pecador. Não é através de reis, ou através de políticos, ou através de pessoas com muito dinheiro, que Deus vai fazer a obra que Ele quer fazer em corações. Ele vai fazer através da igreja, através de pessoas simples como eu e você, que Ele escolhe para abençoarem pessoas e para profetizarem a essa nação. Acabe, através da sua idolatria, influenciado pela sua mulher idólatra, ele está levando o povo para uma corrupção espiritual. E isso com certeza não iria acabar bem. Estava envolvendo o povo nessa corrupção. Estava envolvendo o povo nessa adoração a Baal. E não é à toa que 100 e poucos anos depois, em 722 a.C., o reino do norte, Israel, cai e eles se tornam cativos da Assíria, porque não ouviram os profetas que vieram e que chamavam o povo ao arrependimento, como Elias. Na época de Elias, Deus decide fazer juízo àquele povo, decide fazer algo para chamar a atenção daquele povo. E Deus então ordena, através da boca de Elias, que parasse de chover em Israel. E por mais de 3 anos ficou sem chover em Israel. E Deus queria abrir os olhos de Acabe, Deus queria abrir os olhos do povo. Deus estava confrontando Baal, porque Baal era conhecido como Deus da chuva, Deus da colheita, Deus da fertilidade. E Deus estava mostrando para o povo, estava mostrando para Acabe, que não haveria fertilidade, que não haveria chuva, porque só Ele é o Senhor. E as coisas só acontecem quando Deus determina que elas devam acontecer. Baal não era Deus, mas o povo estava como
que cego diante da idolatria. Acabe estava cego e por isso ele permanece na sua idolatria. Infelizmente, isso ainda acontece nos nossos dias. Deus, de maneira clara, se revela a pessoas, seja através de situações boas, ou seja através de situações ruins que acontecem. Mas o homem continua preso à sua idolatria, o homem continua preso ao pecado, o homem continua como que com escamas nos seus olhos, e ele não enxerga, ele não se rende a Jesus como seu Salvador. Mas nós não podemos deixar de proclamar a palavra da verdade. Porque aqueles a quem o Senhor quiser alcançar, Ele vai alcançar para o louvor da sua glória. Elias não podia olhar para as circunstâncias, ele precisava fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. A igreja não pode olhar para as circunstâncias, para as dificuldades do nosso tempo, para o momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos proclamar a palavra que liberta o pecador. Porque a situação, as crises, os problemas, as dificuldades acabam também nos atingindo. Se nós temos uma cidade violenta, mesmo nós sendo cristãos, isso acaba nos atingindo também, infelizmente. Não é verdade? Se nós temos uma cidade de políticos corruptos, isso acaba nos atingindo também. Parou de chover em Israel, a colheita ficou escassa, o gado começou a morrer, e isso afetou a vida de Elias também, que precisou buscar sobrevivência. Irmãos, o coração do homem é duro. Eu lembro de pensar na pandemia que, poxa, quando isso acabar, o povo vai correr para a igreja. Quando isso acabar, vai ter um avivamento, as pessoas vão estar sensíveis à voz de Deus, milagres vão acontecer. Irmãos, tiveram pessoas que nem para a igreja voltaram. Que coisa! O coração do povo endurecido, povo descrente. E aquele problema, então, da seca atingiu também a Elias. Todos nós somos afetados pelo pecado da humanidade, que também são os nossos pecados, justos e injustos. Deus, então, manda Elias para um ribeiro em Querite, um lugar onde ele iria se esconder, e lá ele teria água, e Deus ordena que os corvos alimentem a Elias, e aquilo acontece de maneira sobrenatural. E Deus, Ele é poderoso para, no meio das crises, das situações, continuar nos conduzindo e continuar nos sustentando, porque a nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. É por isso que Deus mandou você aqui, meu irmão, porque aqui, esse lugar, é a fonte de águas vivas, é a igreja do Senhor, é o lugar onde você se alimenta da verdade, é o lugar onde Deus alimenta você, é a torrente de Deus no meio de uma terra seca e cheia de fome. Mas aqui Deus alimenta o seu povo, aqui Deus pode fortalecer você no meio de uma sociedade idólatra. Aqui você pode receber da graça de Deus, do milagre de Deus sobre a sua vida. E o homem precisa reconhecer isso enquanto é tempo, enquanto a igreja está resplandecendo como luzeiro no mundo, enquanto a água na fonte, porque um dia a fonte vai secar, a igreja não estará mais aqui, e dificilmente haverá chance de salvação para qualquer pessoa. Irmãos, em tempos de crise, nós precisamos buscar a direção do Senhor e deixar Deus guiar a nossa vida e viver na dependência de Deus e obedecer a sua palavra e nos movermos de acordo com a vontade do Senhor. Nós não devemos nos desesperar, porque se nós cremos que as nossas vidas são preciosas aos olhos de Deus, nós precisamos crer que mesmo nos momentos de maior crise nas nossas vidas, Deus vai nos sustentar. Deus vai ser conosco, Ele vai nos guardar, e se nós obedecermos a sua palavra, e se nós fizermos a nossa parte, Deus vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Você crê nisso, irmão? Você precisa crer, porque o justo vive pela fé. Ele se move não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que Deus ordena na sua palavra. Versículo 8.
Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. A torrente secou, os corvos já não vinham mais. E Elias precisou se movimentar. Meu irmão, se movimenta aí, ó. Se a torrente secou, se os corvos não estão vindo mais, se movimenta. Faz a sua parte. Corre atrás. Amém? Porque às vezes Deus permite que fontes sequem na nossa vida. E nós precisamos estar na presença dele, sensíveis à sua voz, para entender, ou para pelo menos buscar estar na sua presença, porque nem sempre a gente vai entender porque que Deus está fazendo determinadas coisas na nossa vida. Mas, independente de entendermos ou não, nós precisamos confiar. Então nós precisamos estar juntos ao Senhor. Amém? Nos momentos de crise, ouvindo a sua voz e recebendo a sua direção. A torrente secou, o ribeiro secou, e Elias teve que se movimentar, mas ele se movimentou de acordo com a voz de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Você não tem que se movimentar de acordo com a sua vontade. Você não tem que se movimentar conforme os seus próprios interesses, se esquecendo de Deus, da vontade de Deus na sua vida. Você tem que ser guiado pela mão poderosa do Senhor, para que a sua vida continue sendo abençoada e você continue desfrutando do favor de Deus na sua vida. Elias ouviu a voz do Senhor, veio a palavra do Senhor a ele, falando: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Olhando assim, parece fácil, né? Mas Deus estava mandando Elias para um lugar onde a adoração a Baal era mais intensa. Deus estava mandando Elias para ser sustentado num período de fome e de seca por uma viúva. Deus estava mandando Elias para esse lugar, para Sidom. Qual a chance disso dar certo? Olhando pelos olhos naturais, qual a chance disso dar certo? Será que você obedeceria à voz de Deus? Se Deus mandasse você para Sarepta para ser sustentado por uma viúva? Ou você falaria: peraí, não é Deus, duvido, não é possível. Por que não me mandou para Jerusalém? Por que não me mandou para uma cidade boa? Por que me mandar para Sarepta? Uma viúva me sustentar é impossível. Numa época de fome, eu vou morrer de fome lá. Não vou, não. Vou para outro lugar. Será que você obedeceria à voz de Deus? Meu irmão, às vezes Deus nos leva a determinados lugares para nós aprendermos a obedecer à voz de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos de luta, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando a chance de dar certo é mínima. Nós precisamos aprender a depender do Deus do impossível. Esse Deus que pode nos usar em Sarepta, esse Deus que queria se revelar àquela mulher através do profeta, esse Deus queria ensinar Elias a depender dele em qualquer circunstância. Mas muitas vezes nós não entendemos quando o ribeiro seca na nossa vida. Mas às vezes é uma maneira estranha de Deus mostrar que Ele está conosco em qualquer situação e ensinar você a depender dele. Mesmo quando as coisas parecem piores do que antes, Deus às vezes permite as coisas ficarem piores na nossa vida. Amém, irmãos? E nós não entendemos. Sarepta, lugar de adoração a Baal, e Deus manda o profeta para o meio daquilo. E Elias vai porque Elias confia no Senhor. Meu irmão, você precisa aprender a confiar no Senhor e obedecer à voz de Deus. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam piores do que estão. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso é extremamente desafiador. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Porque aquilo que você achava que era o pior, ainda pode ficar pior ainda. Pode ter certeza disso. Elias não sabia, mas ele ia ter que encarar uma luta com 400 profetas de Baal. A coisa ia ficar pior ainda.
E Deus estava levando Elias para aquele lugar, para a casa daquela viúva, para Elias aprender a depender dele em qualquer situação, a depender somente dele, a entender que Deus era o Deus da sua provisão, a entender que Deus iria ouvir a sua oração. Deus queria mostrar isso a Elias, que é muito difícil de entender, de que se nós obedecermos a Deus, por mais que as coisas fiquem piores, Ele vai nos sustentar, mesmo diante de 400 profetas de Baal. Meu irmão, se Deus estiver te sustentando, não saia desse lugar onde Deus está te sustentando. Não vá buscar alguma coisa sem a direção de Deus. Não menospreze aquilo que é a bênção de Deus para a tua vida, mesmo que seja escasso. E não saia por aí chutando lata, tal, não sei o quê, eu estou passando por isso, estou passando por esse aperto, não sei o quê, então vou sair daqui porque isso aqui não é de Deus, vou embora. E aí a coisa fica pior do que você achava que estava ruim, porque você se precipitou e agiu sem a direção de Deus. Amém? Mas se Deus te dirigir, então vá, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça escasso, mas se Deus te dirigir, vá. Porque Deus pode estar te levando para esse lugar para te ensinar a ser humilde e a depender totalmente dEle. E às vezes nós só aprendemos a depender totalmente de Deus quando Deus nos tira da nossa zona de conforto. Não é verdade, irmãos? Às vezes é só quando Deus nos tira da nossa zona de conforto que nós aprendemos a depender dEle, que nós aprendemos que não é na nossa força, mas é no poder de Deus, que nós aprendemos que o justo viverá pela fé, que nós aprendemos o poder da oração. Às vezes é quando a gente está passando por lutas e por dificuldades que nós somos fortalecidos por Deus para encarar desafios maiores que Ele vai colocar diante de nós. Amém, irmãos? Deus estava ensinando a Elias, Deus estava ensinando também, iria ensinar também aquela mulher viúva, com a qual Deus falou para que ela alimentasse o profeta quando ele chegasse lá. Mas ela não tinha praticamente nada para comer. Elias chega lá e pede água e ela deve ter pensado, né? Ainda bem que ele me pediu só água. Glória a Deus. Ou glória a Baal, não sei se ela disse glória a Deus ou glória a Baal. Eu sei que ela deve ter pensado, ai meu Deus, ainda bem que ele me pediu alguma coisa que eu posso fazer. Mas aí quando Elias pede a ela, olha, faz o seguinte então, eu também estou com fome, tem alguma coisa aí para comer? Aí ela fala, aí não. Agora não, agora deu ruim. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite e você me viu pegando lenha, é para eu fazer uma comida para mim e para o meu filho. A gente só tem isso para comer e depois que a gente comer, a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. Como Deus pode pedir a alguém que não tem nada, que não tem nem para a sua sobrevivência ou para a sobrevivência do seu filho, para compartilhar algo com o homem de Deus? Com Elias. Se Deus pedisse isso a você, será que você daria primeiro ao homem de Deus? A gente está disposto a dar até um certo ponto aquilo que Deus nos pede, mas será que a gente está disposto a dar tudo para Deus? Como Abraão, leva o teu filho até o alto da montanha e sacrifica ele. E ele pegou o filho, pegou o cutelo, pegou a lenha e foi. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Fé. Isso é um passo de fé tremendo, irmãos. Aquela mulher teria que dar um passo de fé tremendo. Ela teria que ir contra o seu instinto materno, de cuidar do seu filho. Como é que Deus pode pedir isso de mim? Como é que Deus pode querer que eu ajude alguém se eu não tenho nem para mim? Vou fazer minha última refeição. Depois eu e meu filho vamos morrer. Mas ela obedece a Deus e dá primeiro ao homem de Deus para depois comer ela e o seu filho. Será que nós estamos dando a prioridade da nossa vida a Deus? Na nossa vida, no nosso ministério, no nosso tempo,
Será que Deus vê que a gente tem dado a primícia a Ele realmente? Ela obedece a Deus, ela obedece à palavra de Deus. Meu irmão, se você está passando por crise, por pior que seja essa crise, obedecer à palavra de Deus é o caminho para a sua vitória. Deus não vai dar tudo que você quer, mas Ele vai dar tudo que você precisa, porque Deus ama você e vai sustentar você no meio dessa crise. Entregue a Deus tudo. Consagre a Deus os seus sonhos, os seus planos, as suas necessidades e creia que o milagre vai acontecer diante dos seus olhos. No meio da escassez, no meio da seca, perto da morte, quando você estiver sentindo que não tem mais nada, entregue tudo a Deus. Porque o Senhor está cuidando de você. Aquilo que você tem nas mãos, o melhor que você tem, dê a Deus. Porque Deus, Ele se move de maneiras misteriosas. E Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele é Deus. Não tenha medo. Versículo 13. Elias disse a ela, não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus! O azeite não vai secar, a farinha não vai acabar, até que volte a chover sobre a terra. Meu irmão, Deus suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus prometer na sua vida, Ele cumprirá. A provisão de Deus não faltará na sua vida. Assim como Ele prometeu suprir as necessidades dessa mulher, Ele suprirá as suas necessidades também, em nome de Jesus. E não vai faltar graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele o seu melhor, consagre a Deus, entregue a sua família nas mãos de Deus, renda ao Senhor o seu coração e Deus vai suprir as suas necessidades. Quando as coisas pareciam estar ali estáveis, tranquilo, Deus suprindo, o pior acontece. Meu irmão, você já viu isso? Provação em cima de provação, em cima de provação? Você já passou por isso? Que coisa terrível. Versículo 17. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ela atribui a morte do seu filho não à doença, não à enfermidade, não às circunstâncias, mas ao homem de Deus. E às vezes quando a gente está revoltado com aquilo que está acontecendo, a gente faz isso, né, irmãos? A gente atribui a Deus, a gente acha que não vale a pena servir a Deus, a gente acha que Deus não está vendo o que a gente está passando, a gente culpa a Deus por aquilo que está acontecendo. Talvez porque a gente seja humano, né, irmãos? Talvez porque a gente seja humano. Talvez ela tenha pensado que aquilo que estava acontecendo era por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, por causa das coisas que ela tinha feito no passado. É por isso que isso está acontecendo. Por isso que eu passei por essa fome miserável. E agora que as coisas estavam melhorando, meu filho morre. Deus está se vingando de mim. E às vezes a gente pensa também isso. Deus deve estar se vingando de mim, dos erros que eu cometi, dos erros que eu cometi antes,
Não é possível que isso esteja acontecendo. E às vezes a gente culpa a Deus, às vezes a gente entende as coisas como um castigo de Deus, mas dificilmente a gente consegue ver que Deus, Ele prova a nossa fé. Que Deus, Ele trabalha em nós através de circunstâncias muito difíceis na nossa vida. Amém, irmãos? Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa fé, Ele nos torna mais sensíveis à sua voz, Ele nos faz enxergar o que realmente vale a pena na vida, através de situações difíceis. Ele nos leva a refletir sobre quem nós somos, que tipo de servo eu tenho sido, que tipo de pastor eu tenho sido, que tipo de marido eu tenho sido, que tipo de pai eu tenho sido. Quando situações assim acontecem, que tipo de empregado eu tenho sido. E nós precisamos aprender a fazer essas reflexões. E mesmo não entendendo, às vezes, o porquê de determinadas coisas, crer que Deus se revela a nós no meio das dificuldades. Ele nos ensina, Ele nos acolhe, Ele nos guarda, Ele nos ama, Ele nos sustenta. E Ele mostra que Ele é o Deus do impossível. Porque foi isso que Ele fez na vida dessa mulher. Deus queria mostrar a ela que Ele é o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível. Interessante que Deus está se revelando a uma mulher gentil. Deus poderia estar fazendo isso no meio do povo de Israel, mas Deus está se revelando a uma mulher gentia, porque quando Deus quer, Ele alcança quem Ele quer, no lugar que Ele quer. Ninguém é difícil demais para Deus, meu irmão. Amém? Ele pode alcançar qualquer um pelo seu poder e para a sua glória. Pessoas enfrentaram diversas situações durante as suas vidas que nós olhamos e não conseguimos entender. Deus pediu o filho a Abraão, José foi vendido pelos seus irmãos, Samuel foi rejeitado pelo povo, Jeremias foi mandado para o exílio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João Batista foi decapitado, Estevão foi apedrejado, mas todos eles, ainda que não tenham visto o cumprimento da promessa, por viverem pela fé, receberam a coroa da vida e viram a glória de Deus. Porque o objetivo do Senhor é se revelar a nós, é nos salvar, é derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Versículo 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Glória a Deus. Aquela mulher viu o poder de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, Elias orou e ele pediu algo a Deus que nunca tinha acontecido: que uma pessoa ressuscitasse.
E aquele menino ressuscitou para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, porque Deus queria se revelar como Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, àquela mulher. E porque Deus queria fortalecer a fé de Elias diante das adversidades que ele ainda iria enfrentar. Meu irmão, Deus pode usar aquilo que você está passando, a luta que você está passando, para fortalecer a sua fé e, através do seu testemunho, Ele se revelar a vida de uma outra pessoa que não conhece a Jesus. Deus pode fazer isso. Mas o que é que você vai fazer? Você vai desistir diante dos problemas ou você vai orar e buscar a vontade de Deus? Abra lá a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Nós precisamos orar, irmãos. Homens e mulheres de Deus são vistos através das suas atitudes espirituais diante das adversidades. Agora eu sei que você é um homem de Deus e a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Porque aquele homem teve um comportamento espiritual diante do problema, diante da crise. Como é que você se comporta diante dos problemas e diante das crises na sua vida? Você se desespera ou você ora? Você obedece à palavra de Deus, o que Ele está mandando você fazer? Ou você age conforme a tua própria vontade? Você fica reclamando e amaldiçoando a Deus? Ou você toma uma atitude espiritual diante daquilo que está acontecendo? Meu irmão, talvez Deus esteja preparando você para batalhas maiores ainda. E nós precisamos aprender a depender de Deus, a entregar tudo a Ele, a crer no Deus do impossível, a nos movermos de acordo com a Sua palavra. A crer, precisamos aprender a crer que Ele vai suprir, mesmo na escassez, cada uma das nossas necessidades. E nós precisamos orar, porque nós cremos num Deus que ainda faz milagres. Amém? Precisamos ter essa atitude diante das crises que se levantam em nossas vidas ou ao nosso redor. Amém? Vamos ficar em pé. Gostaria de chamar os músicos.